Gravação iniciada. Perdão, presidente. Retomando, então, o julgamento do item 14 da pauta, que é o processo da Beira Rio, do conselheiro Pedro, no vídeo anterior constou até a leitura do relatório. Então, a partir desse ponto, vamos dar continuidade. Item 14 da pauta. Pedro, ok, com a palavra. Obrigado, presidente. Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a necessidade de instalação ou não do SMV na produção de refrigerantes, da TIP, classificado a TIP e tal. Previsto nas seguintes normas: a MP, que eu já mencionei, a IN 587/2005 e o ADE COFIS 13 de 2006. Inicialmente, é importante registrar, conforme voto do nobre colega e relator do acórdão tal, o conselheiro Elcio Lafetá Reis, que a retroatividade benigna não pode ser aplicada na presente matéria. Entre todos os motivos expostos no brilhante voto, principalmente porque, apesar de ser revogada a penalidade pelo descumprimento da instalação da SMV, a exigência de natureza idêntica foi restabelecida pela mesma lei em seu artigo 35. Assim, como um mero ato administrativo, o ADE COFINS 75/2016, não possui o condão de extinguir uma obrigação prevista em lei. Então, ainda que o contribuinte, no presente caso, não tenha alegado a retroatividade benigna, diante do precedente citado e também da relevância que tal alegação adquiriu ao longo de diversos precedentes nesse Conselho e também na Câmara Superior, o tema merece ser abordado. Considerando, portanto, a legislação vigente e aplicável à época, o inciso 2 do artigo 4º do ADE COFIS 23 de 2007, definiu os prazos e também o conceito de capacidade instalada, parágrafo 1º do artigo 4º, conforme transcrito a seguir. Já li para vocês no relatório, tá? Tá aí, caso vocês queiram ver. E coloquei em negrito e grifado o parágrafo 1º, tá? Que ele diz assim, importante repetir: para fins expostos neste ADE, considera-se, para a determinação da capacidade instalada, ó o termo aí, Mara, que foi que a gente usou, capacidade instalada de produção anual. Então, para a determinação da capacidade instalada de produção anual, tem que fazer o somatório das capacidades nominais de envasamento de todas as enchedoras e cervejas, refrigerantes, tal, multiplicada em metros por hora, né? Multiplicada por 5.694 horas por ano. E aí continua. Para demonstrar sua capacidade nominal, o contribuinte juntou o laudo de folhas 196, que foi desconsiderado pela turma julgadora ACO, em razão de ser um laudo assinado por arquiteto e não engenheiro ou profissional habilitado. Mas esta justificativa não procede, porque considerar que um arquiteto não seria um profissional habilitado para verificar a capacidade instalada de uma empresa não possui nenhuma base legal, e muito menos lógica. Inclusive, a arquitetura juntava a qualidade de engenharia na época do laudo, como pode ser verificado no próprio CREA mencionado no documento, em conjunto com o nome do profissional. Feitas essas considerações, com a determinação de que o laudo juntado fosse considerado, esta turma converteu o julgamento em resolução, para que fosse realizado pela unidade preparadora a elaboração de um novo laudo, ou análise, que definisse o somatório da capacidade nominal para a definição da capacidade instalada anual, nos moldes do parágrafo 1º do artigo 4º, mencionado acima. Como já relatado, a unidade preparadora intimou a fabricante da máquina envasadora, que apresentou a seguinte resposta em folhas 344, conforme trecho selecionado e transcrito a seguir. Produto a engarrafar, refrigerante. Tipo de vasilhame, PET 2 litros. Capacidade de produção, 3.800 garrafas hora.
Temperatura de enchimento, 4. Tipo de tampa, rosca plástica. Ao analisar a resposta acima, constata-se que a fabricante informou, a fabricante da máquina envasadora, vou colocar aqui, informou a capacidade de produção total da máquina, sem considerar, contudo, as horas planejadas de funcionamento, considerando somente a eficiência total da máquina. Com base em tal resposta, a fiscalização anexou seu relatório, folhas 3, 4, 5, e concluiu pela manutenção do lançamento. Na oportunidade, registrou os seguintes motivos, conforme trechos selecionados e transcritos a seguir. Né? Aí vem a unidade preparadora na diligência, né? Neste caso, a capacidade nominal de envasamento da enchedora é de 7.600 litros hora, uma vez que a garrafa é de 2 litros. Tá, então ela pegou lá o 3.800 garrafas hora, né? Lá da informação que a fabricante da máquina prestou e multiplicou por 2, né, porque é a garrafa de 2 litros. Então, a capacidade nominal de vazamento, ele chama de capacidade nominal, né, de vazamento da enchedora é de 7.600 litros hora. E continua. Verifica-se que a ordem de grandeza das medidas realizadas, 5.096 litros hora, 5.098 litros hora, 5.102 litros hora, é compatível com o valor informado pela fabricante de capacidade nominal da enchedora, de 7.600 litros hora. Porém, é muito diferente da capacidade nominal considerada no auto de infração, que levou em conta a capacidade nominal da rosqueadeira, que é diferente, é maior, 30 mil litros hora. Cabe ressaltar que o artigo 4º, parágrafo 1º, tá, é muito claro e objetivo quanto à determinação da capacidade instalada de produção anual, considerando o somatório das capacidades nominais de vazamento de todas as enchedoras de cerveja refrigerante, litros por hora multiplicado por 5.694. O laudo técnico realizou medições de capacidade efetiva, tá, o laudo técnico do contribuinte, que não confunde com a capacidade nominal da enchedora, que diz respeito a características intrínsecas do equipamento, e só pode ser determinado pelo próprio fabricante. No caso de análise, a empresa Zegla, Indústria Máquinas de Bebida, tal, informou a capacidade nominal da enchedora é aquelas 3.800 garrafas hora, né? Ou, na verdade, 7.600 litros hora. Uma vez que o contribuinte envasa garrafas de 2 litros. Ou seja, a capacidade instalada da empresa é superior a 30 milhões de litros e inferior a 200 milhões de litros. E nos termos lá do artigo do ADE, com as alterações introduzidas tal, a data limite para o contribuinte instalar o sistema de medição de vazão era 30/6/2008, conforme constante no auto de infração. Assim, mesmo com a redução do cálculo da capacidade instalada de produção anual de 170 milhões de litros, apurada no auto de infração, para 43 milhões de litros, acima calculada, ou seja, a fiscalização no cumprimento da diligência viu que o auto de infração estava errado, né? Ambas encontram-se no intervalo de 30 milhões de litros a 200 milhões de litros, previsto no artigo 4º. Ou seja, ele tinha que ter instalado a SMV até 30/6/2008. Portanto, com a alteração da capacidade instalada de produção anual de 170 para 43 milhões de litros, não houve alteração da data de limite de instalação do SMV. Ou seja, valeu para alguma coisa a nossa diligência, né? A gente viu que o auto de infração lançou errado.
calculou um valor completamente errado e muito maior. E aí, eu entrei nos cálculos, e a gente vai ver agora, né? Então, em resumo, a unidade preparadora, ela multiplicou a capacidade nominal informada na resposta da fabricante da máquina envasadora por 5.694, conforme determinado na legislação, e concluiu que o contribuinte deveria ter instalado o SMV até 30 de junho de 2008, pois é pessoa jurídica cuja capacidade instalada de produção anual é superior a 30 milhões e abaixo de 200 milhões. Nos modos do inciso 2 lá. Contudo, a capacidade nominal deve sempre considerar as horas planejadas de funcionamento, descontados os intervalos de produção e períodos noturnos, por exemplo. Ou seja, para calcular o somatório das capacidades nominais e definir a capacidade industrial, então, para calcular o somatório das capacidades nominais e definir a capacidade industrial, elementos reais devem ser considerados e não elementos fictícios isolados, como foram as informações extraídas do manual por parte da fiscalização e as informações extraídas pela unidade preparadora no cumprimento da diligência, que se baseou na capacidade de produção máxima da máquina envasadora, e não na capacidade nominal. São coisas diferentes, capacidade de produção máxima e capacidade nominal, né? Essa premissa básica a respeito do tema, ela pode ser encontrada nos estudos técnicos do programa Sondagem Industrial, capitaneada pela CNI, assim como no Dicionário de Logística Online, da revista Logística e Supply Chain, IMAN. E coloco o link para vocês ali, né? Então, partindo da premissa na qual as horas planejadas devem ser levadas em conta para o cálculo da somatória da capacidade nominal, o laudo apresentado pelo contribuinte novamente ganha relevância, na medida em que demonstrou uma média das suas produções. O laudo do contribuinte demonstrou uma média das produções, e não a capacidade efetiva, né? Conforme trecho selecionado no laudo de folhas 196, aí reproduz o laudo do contribuinte ali. Tá vendo, ó, o laudo dele lá? Que o engenheiro arquiteto lá fez, né? Eu coloco um quadro. A contagem da máquina de enchimento. Litros por hora, garrafa 2 litros. Litros por semana. Então ele fez 3 contagens, né? E fala, com base nas informações levantadas acima, evidencia-se que, das contagens realizadas, a menor quantia semanal foi de 224 mil litros. E a maior verificada foi de 224.488. Adotando-se a maior quantidade como parâmetro, teremos ao longo de um ano o total de 11 milhões de litros por ano. Laudo do contribuinte. Aí venho eu, né? Depois desse debate todo, da análise da legislação, eu lembro o seguinte, o laudo do contribuinte, o que o laudo do contribuinte não apresentou foi somente a multiplicação da capacidade nominal de envasamento hora por 5.694, conforme a determinada legislação. Ele não fez isso. Mas o cálculo é simples, tá? E aí eu faço aqui um cálculo para maior, né? Então, se utilizarmos a maior produção por hora, demonstrada no laudo do contribuinte, que foi de 5.102 litros,
e multiplicarmos por 5.694, chegaremos na capacidade instalada de produção anual de 29 milhões de litros, ano. E concluo, o contribuinte não se enquadra na exigência positivada no inciso 2, lá do artigo 4 do ADE, não possuindo a obrigação de instalar SMV até a data de 30/6/2008. E trago precedente, que essa turma, informação diversa, como a Mara normalmente pede, né, Mara, para a gente colocar informação diversa, sob a relatoria da nobre perspicaz conselheira Ana Clarissa Massuco dos Santos Araújo, já enfrentou essa matéria, conforme pode ser verificado no entendimento consubstanciado no acórdão abaixo. E aí finalizo, lendo a ementa, né, que diz assim: descabe a multa pela não instalação no prazo do equipamento de medição, com a aplicação da multa tal, quando demonstrado pelo contribuinte que a capacidade instalada efetiva não se subsume à hipótese da penalidade. Tá? Então, você vê que tem precedente considerando a capacidade efetiva, né, no CARF. Então, assim, eu não estou fazendo nenhum dos dois, eu estou considerando a capacidade nominal de fato, né, porque, é assim, eu fui pesquisar o que é a capacidade nominal, falei com colegas engenheiros, procurei lá na CNI, tem esse estudo da sondagem industrial, né, tem esse dicionário de logística online, lá da revista Logística e Supply Chain, IMAN, e vi que capacidade nominal é diferente de capacidade máxima, tá? E que também é diferente de capacidade efetiva de produção. Né? A capacidade nominal a capacidade nominal é o quê? É a capacidade máxima da máquina dentro das horas que ela está planejada para funcionar. Tá? O termo horas planejadas é requisito para que se defina a capacidade nominal. Então, assim, existe uma distância entre esses termos todos, né? E aí, o que eu fiz para definir a capacidade nominal? Eu joguei até a mais, eu peguei a maior produção da empresa e multipliquei pelos 5.000 e pouco lá, que está lá na lei, né? E cheguei nesse resultado. Então, esse é o voto, para dar provimento. E isso sem contar que o auto de infração errou, né? Falou 170 milhões de litros, mas era 40. Só uma observação, que no precedente da Ana Clarissa, a capacidade ela foi confirmada em diligência. Nesse caso, a diligência está atestando uma capacidade diferente daquela pretendida pelo contribuinte. E diferente daquela lançada no auto de infração. Com base na capacidade máxima da máquina. Mas a capacidade do auto de infração é só para definir a data, né? Que ele estava. Exato. Para definir data e multa, não. Estando dentro do intervalo, o entendimento é que é irrelevante o valor exato, desde que ele se encontre dentro do intervalo. Por isso que eu nem falei de nulidade do auto de infração, nem nada, né? Eu fiz o cálculo. O que eu discordo é que se use a capacidade máxima como capacidade nominal. São coisas diferentes. Certo. Arnaldo pediu vista? Pediu vista não, desculpa. Não, por favor, vista não, né? Desculpa, Arnaldo, não, sei pediu a palavra, mas já começou a doer a cabeça de cansaço, mas vamos lá. Né? Pedro, assim, ó, a questão que envolve a capacidade nominal, tu tem razão, ela envolve também o tempo que a máquina tem que ficar parada para se recuperar do desgaste que ela tem, a manutenção.
Mas tem um outro aspecto que você não aborda no teu voto, cara, que a capacidade nominal também influi aí a eficiência da utilização da máquina. E assim, ó, isso é um aspecto bastante importante a ser observado aqui. Aquela medida que o laudo, que o engenheiro fez lá na fábrica, ele fez uma medida naquilo que ele estava observando. É uma medida de observação. Quantos litros foram produzidos em determinado tempo. E tu vê que aquela medição que ele fez, ele não leva nem em consideração o tempo de parada da máquina. Porque ele mediu durante um período que a máquina estava, provavelmente, eu tô aqui inferindo isso, tá, pelo que eu li aqui no laudo, pelo tempo que a máquina estava operando no período da manhã. Ou seja, ele está vendo quantas garrafas foram produzidas. Então, assim, ó, me parece que aquela medida feita para o laudo, essa não é uma medida de capacidade nominal. Essa não é uma medida que eu posso utilizar como medida de capacidade nominal. E me parece que a informação dada pela fábrica é uma informação que leva em consideração a eficiência e leva em consideração o tempo de utilização de máquina, porque esse é o dado técnico que a fábrica informa. Esse é o dado técnico da máquina. Quando eu compro uma máquina, o que o fabricante me informa é quanto que eu vou poder produzir com ela. Se eu vou conseguir produzir aquilo ou não, depende da minha utilização e da eficiência que eu vou dar na minha utilização. Então, me parece que o dado informado pelo fabricante, ele é muito mais confiável do que uma medida feita com base na observação. Folhas 344 do processo está essa informação fornecida pela fabricante da máquina envasadora. Olha lá. Não está levando em consideração nada. A análise que eu faço é com base no que o ato normativo define como capacidade. Então, é com base na definição do ato normativo é que eu vou partir para a minha decisão. Não é aí que está, Elcio. A legislação não define o que é capacidade nominal. Define, Pedro, não. O parágrafo 1º. Aqui, ó, está até no resultado da diligência. Não. Aqui, ó, parágrafo 1º. Para fins do disposto neste ADE, considere-se, para determinação da capacidade instalada de produção anual, o somatório das capacidades nominais de envasamento de todas as enchedoras. Capacidade instalada. Aí ele foi e perguntou para a fornecedora do... Aqui vem o artigo 4º, parágrafo 1º do ato declaratório COFINS número 13, considera-se para determinação da capacidade instalada de produção anual o somatório... Aí perguntou a Zegla, qual é a capacidade nominal do seu? Ela veio e informou a capacidade nominal. Então, o ato normativo, inclusive na diligência aqui, ele fala, o que o contribuinte quer é que considerar a capacidade efetiva, mas o ato normativo prevê a capacidade nominal. Então, assim, e também aquela observação lá foi uma observação em determinado período específico, né? Aquele momento ali não podia estar trabalhando uma capacidade que realmente não é a capacidade que ele trabalha todos os dias. Então, assim, eu vou no ato normativo. Pedro, eu abri aqui o documento que tu referiste, na folha 344, o que ele mostra aqui é a capacidade operacional, e a fabricante diz capacidade de produção, 3.800 garrafas hora, isso é capacidade nominal, informada pelo fabricante. Isso é capacidade nominal, cara. Isso, é isso mesmo. Isso é o que a máquina é capaz de produzir, cara. Eu discordo. Respeito. Eu discordo. Na minha análise, a máquina, a produtora da máquina envasadora, tô aqui, folhas 344. Ela não entrou em detalhe nenhum, tá? Respondeu com linhas aqui, né? E se você ler aqui, quando ela fala enchedora Zegla, modelo tal, né? Isso aqui não é a capacidade nominal, para mim é a capacidade máxima, né? Por exemplo,
você vai comprar um carro, o carro é 2.0, ele pega e te dá lá o manual do carro, motor 2.0, o torque tal, cavalo tal. Foi isso que ele informou aqui. Ele simplesmente pegou os dados técnicos e juntou. Mas, Pedro, a capacidade nominal. A capacidade nominal. A capacidade nominal, Arnaldo, jamais a produtora da máquina invasadora, na minha opinião, pode informar. Quem tem que informar a capacidade nominal é sempre a empresa que tem a máquina. Porque não. Planejadas. Não, desculpa. Não pode, Pedro. Sabe por quê? Planejadas. Sabe por que não, Pedro? Porque se fosse assim, duas empresas que tivessem o mesmo maquinário estariam sujeitos a regramento diferente. Na verdade, todos que têm esse maquinário, eles têm que estar sujeitos ao mesmo regramento. Bom, então a gente tem que baixar o processo de diligência de novo para verificar se nessa resposta da produtora da máquina invasadora, ela considerou as horas planejadas, porque aqui no documento dela não está falando em nada de horas planejadas. Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, capacidade nominal tem a ver com eficiência também. Então, assim, se eu uso melhor, eu vou ter mais capacidade de produção, mas a capacidade nominal da máquina é a mesma. Se eu uso pior, eu vou produzir menos. Capacidade nominal é aquilo que a máquina é capaz de produzir na máxima eficiência. Onde está escrito qualquer coisa sobre horas na resposta da fabricante da máquina invasadora? Ok, gente, veja só, essas perguntas... Se me mostrar, eu mudo o voto. Só para concluir. Nós não estamos aqui para convencer você de mudar de voto, ninguém pretende, assim como o entendimento que se tem dos autos, cada um toma com base na avaliação que se faz de algo. O laudo, as informações prestadas pelo fabricante, algo assim. Leonardo pediu a palavra. Eu só queria concluir, senhor presidente, 2 segundos. Pedro, só para concluir, tá? A capacidade informada pela empresa naquele laudo não é nem a capacidade efetiva da máquina, tá? Aquilo é uma capacidade observada em determinado momento. E é isso. Não é nem capacidade observada. Não, eu discordo de você. Lê o laudo por completo, Arnaldo. Não deu tempo de você ler o laudo da empresa. Eu li inteiro. Bom, vamos lá. Palavra com o Leonardo agora. Posso, presidente? Sim, palavra com você, Leonardo. Bom, alguns aspectos aqui. Com relação ao acordo citado pelo conselheiro Pedro, de lavra do conselheiro Elcio, acordo 3201-006589, eu e o conselheiro Laércio divergimos neste auto, neste acordo, né? Então, aí já seria um motivo para eu acompanhar o relator pelas conclusões. Mas indo ao mérito, propriamente dito, nós temos um auto de infração em que a autoridade autuante consigna com a capacidade instalada total da recorrente de 170.820.000 litros. Aí nós temos uma defesa do contribuinte em que ela alega ter uma produção de 11.704.804 litros. Aí nós temos uma terceira posição, que é o retorno da diligência, em que se conclui que a capacidade seria de 43.274.400 litros. E uma quarta posição do relator, de uma capacidade de 29.050.000 litros, 788. Pois bem, vale lembrar que nós estamos mediante um auto de infração, o ônus da prova do fisco. Com a devida vênia, cometeu grosseiro erro com a fiscalização. Primeiro, diz que a capacidade de invase nas embalagens de 2 litros seriam de 15 mil garrafas por hora. Não é verídico.
Segundo, diz que há uma capacidade de envase de 20 mil garrafas por hora de embalagem de 350 mililitros. Pelo que consta nos autos, a empresa sequer envasa embalagem de 350 mililitros. Não invasa. Não invasa. Então, com a devida vênia, falhou a fiscalização em seu ônus probatório. A ela competia, ao menos por aproximação, demonstrar qual que é a capacidade instalada. Ela não fez isto. Ela não fez isto. Porque se nós pegarmos a diligência remonta uma capacidade de 1/4 do que constou no auto. 1/4. São quase 130 milhões de litros de diferença. Nós não estamos falando em 130 mil litros, 200 mil litros, que dividido aí num ano daria uma diferença, vamos dizer aí, que poderíamos considerar como uma margem de segurança. A capacidade ali foi 2.550, né? Hã? A capacidade da empresa, 2.550. A diligência, 43.274.400. O auto aponta 170.820.000 litros. É muita diferença. É muita diferença. Mesmo que a diligência, nessa produção de 43 milhões, esteja acima dos 30 milhões, conforme prevê o ato, o ADECO, o FIS, mas nós estamos no alto. E o alto aponta que ela tinha uma capacidade instalada de 170 milhões. E ela não tinha. Eu não vejo lógica no alto apontar uma capacidade de 170 milhões e ela, se eu tenho 170 milhões, eu vou produzir 11? Alguém monta uma indústria com capacidade de 170 milhões para produzir 11? Então, com a devida vênia, em razão da fiscalização, em razão da completa falta de prova, de instrução probatória, para atestar que a capacidade da empresa era alegada, de 170 milhões, 820 mil litros, né? Nós temos 4 posições aqui, a do auto, a do contribuinte, a da diligência e do conselheiro relator. Né? Então, me desculpe, não vejo como subsistir a autuação em razão da falha na instrução probatória, na lavratura da autuação. Então, daí eu acompanho, já adiantando meu voto, presidente, considerando o avançar do horário, eu acompanharia o relator pelas conclusões, porque o auto de infração carece de total instrução probatória regular para comprovar a capacidade ali declarada na autuação. Ok, obrigado, Leonardo. Eu acho que já houve manifestações suficientes. Eu acho que podemos iniciar a votação, mesmo porque alguém pode ainda pedir vista. E eu peço que, a partir de agora, sem manifestações, cada um vai votar na sua vez. Já foi bastante debatido. Começando então, conselheiro Elcio. Eu vou divergir. Eu tinha até preparado a justificativa para o meu voto, mas ela já está incluída nisso tudo aí. Só fazer um adendo, já que foi trazida uma questão nova pelo Leonardo. Desculpa, presidente, não vou alongar, não. O que o fiscal fez? Ele reporta lá, aquele cálculo que ele fez, ele lança lá no laudo apresentado pelo contribuinte. E lá tem a capacidade máxima lá, de 20 mil litros. Então foi com base nesse número que ele chegou àquele número. Ele pode ter se equivocado no seu cálculo. Mas isso, um erro de cálculo, para mim, e tendo várias instâncias para esse erro de cálculo ser corrigido, não me parece que seja uma questão de nulidade. Então, eu vou pedir vênia ao relator e vou divergir para negar provimento. Presidente, só uma última observação, perdoe. Não é só erro de cálculo, há erro de fundamento, porque ela diz que a empresa invasa a embalagem de 350 mililitros e a empresa não faz essa embalagem.
Mas eu acho que isso aí não é importante. O que vale é a quantidade por hora de produção. É isso que vale. Eu peço que cada conselheiro utilize essa informação no seu fundamento, né, do voto. Assim como o Elcio já manifestou, o Leonardo também, e há de se respeitar o entendimento de cada colega na sua fundamentação. Né? Obrigado, Leonardo. Obrigado, Elcio. Mara? Eu vou acompanhar a divergência do Elcio pela negativa de provimento. Não entendo que é caso de invalidade do auto, porque isso não foi fator determinante para aplicar a multa. Entendo que capacidade nominal é a capacidade que o equipamento tem de produzir. Então, caminho pela negativa de provimento. Leonardo, quiser acrescentar fundamentos. Não, presidente, obrigado. Eu só que daí eu estaria acompanhando o conselheiro Pedro pelas conclusões, porque eu fui vencido naquela situação lá que o conselheiro Elcio foi relator, naquele outro processo. Então, para manter a minha coerência, aí eu tenho que... E porque eu também estou fundamentando o meu posicionamento pela deficitária instrução probatória da infração. Ok, obrigado. Arnaldo. Eu acompanho a divergência. Laércio. Nesse caso aqui, eu estava pensando em adotar os argumentos que o próprio Leonardo levantou, daí, enfim, vai ser pelas conclusões. Ok. Márcio. Estou acompanhando o relator. E eu também, endossando as palavras de manifestação de Mara, de Elcio e de Arnaldo, eu também vou pela divergência. É questão, então, de empate, em que está se determinando exigência de crédito tributário e multa. Então, aí é de se aplicar o artigo 19E, que foi acrescido ao artigo 28 da Lei 13.988, e prescreve que, em face do julgamento, dar-se provimento ao recurso voluntário. Anotando que o conselheiro Leonardo e Laércio votaram pelas conclusões. Então, este foi o 14 da pauta. Pessoal, o que vocês acham de encerrar por aqui? A gente acabou amanhã à tarde de segunda, aí agora a gente acabou amanhã de terça, né? Aí agora falta os da tarde de terça, é isso. Ficaram faltando da empresa MOL que são fáceis, não são iguais não, cada um é diferente, mas são fáceis. Da tarde de terça, né? O conselheiro Arnaldo comentou que tem empresa da Danco que 7 são idênticos. Qual que são idênticos? Danco. É isso, né, conselheiro? São muito parecidos. Na verdade, só muda a questão fática, porque como se trata de prestação de informação fora do prazo, então tu vai ter diferença de prazo, vai ter, como a recorrente pede também nulidade por vício formal no auto de infração, tu tem situações um pouco diferentes, porque cada auto foi feito por um auditor diferente, mas no mérito eu considerei da mesma forma, tá? Os argumentos são... Arnaldo. Oi? São difíceis? Mas são 9 processos, 7 iguais, depois tem mais 2. Na verdade, o primeiro e o último são diferentes. São fáceis até, mas o segundo ao oitavo tratam da mesma questão. Na verdade, Pedro, já adianto a matéria, tá? É prestação de informação fora do prazo, não é retificação de informação, é prestação mesmo. Se eu não me engano, é desconsolidação de carga.
Eu acho que se a gente fizer um intervalo, eu acho que a gente consegue, eu daria prioridade, não por ser o Arnaldo em detrimento de outros, mas pela quantidade de processos e pela chance de nós estarmos decidindo todos eles. Então, daria... Eu também acho que a gente deve votar os do Elcio, porque se o Elcio falou que é fácil, deve ser muito fácil. O Elcio quando fala que é fácil... Essa multa por intempestividade. Vai ser diligência porque depende de um dado que não tem nos autos. O outro vai ser dar provimento porque o contribuinte comprovou que estava certo. E o outro negar. Que são outros processos. O Elcio, se ele fala que é fácil, é porque é fácil mesmo. São quantos processos, Elcio? 3. 3. Mas vamos fazer o do Arnaldo primeiro, porque ele está muito processo, né? Mas o Arnaldo vai levar mais tempo. Vai levar mais tempo. Talvez fazer um intervalo, como você falou, mas tudo bem. Faz o intervalo 10 minutos e a gente tenta fazer das duas empresas, o do Elcio e o do Arnaldo. Vão resumir os relatórios, eu voto, gente. Faz pra mim. 10 minutos? Então vamos lá. Eu vou acabar de anotar aqui. 10 minutos então. Posso falar? E, por favor, interrompa a gravação.